Eu peço a todos que mais uma vez possamos abrir as Escrituras no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 17. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 17. Nós leremos do versículo 20 ao versículo de número 23. E eu vou ler na versão NVI. João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Quem já conseguiu localizar, diga amém. Minha oração não é apenas por eles. Rogo-te também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, como igualmente me amaste. Glória a Deus. Por causa desse texto, desta leitura, quem é que pode levantar uma das mãos para os céus e dar glória a Deus? Queridos irmãos, essa mensagem, esta reflexão bíblica que passaremos a compartilhar com a igreja, o Senhor nos deu já tem alguns dias. E eu venho, de vez em quando, meditando, pensando, ponderando sobre a importância da unidade. Vai ser em torno desse tema, os benefícios da unidade, que nós vamos desta tarde compartilhar com a igreja o que Deus trouxe ao nosso coração. Eu estou convencido de que todos os amantes da leitura bíblica conhecem, talvez de cor e salteado, o capítulo 17 deste Evangelho, porque ele é, sem dúvida, um dos mais conhecidos. Nele nós temos o registro da gloriosa, da sublime, por que não dizer poderosa, oração sacerdotal feita por Jesus. Nesta oração, Jesus começa orando por si mesmo. Depois ele ora pelos discípulos. E por fim ele ora por todos aqueles que haveriam de crer nele, por intermédio da pregação do Evangelho, por intermédio da mensagem. Mas o que me chama, ou o que deve chamar a nossa atenção, principalmente nos textos que nós acabamos de ler, é que neles se percebe claramente o que eu vou chamar de a preocupação de Jesus quanto a essa questão da unidade. Vemos também o quanto ele se importava com isso, porque Jesus sabia, e nós também sabemos, que nós, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, devemos viver e andar em unidade. E nestes versículos podemos ver Jesus orando intensamente para que o seu povo, para que a sua igreja, para que os seus seguidores vivessem em unidade, andassem em unidade. Há um provérbio popular que diz que a união faz a força. Se isso é verdade, então nós também podemos concluir que a divisão fragmenta e acaba por destruir, a divisão acaba por destruir
e desfazer e frustrar os nossos planos enquanto igreja, no cumprimento da nossa missão. É por isso, eu repito, que Jesus dá tanta importância a isso. E eu quero nesta tarde, com a ajuda de Deus, compartilhar com os irmãos, pelo menos 4 benefícios decorrentes da unidade. 4 benefícios decorrentes da unidade. Em primeiro lugar, a unidade, ela autentica o nosso discipulado. A unidade autentica o nosso discipulado. Quero começar citando o que Jesus disse em João capítulo 13, e o versículo de número 35. Quero que você leia comigo o que está escrito nesse texto. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu faço questão de ler novamente. Com isso, todos saberão, tomarão conhecimento e verão que vocês são de fato meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu acho interessante aqui quando Jesus começa a executar o seu ministério terreno, uma de suas primeiras providências foi a de recrutar os homens que seriam seus auxiliares, os homens que seriam seus discípulos, os homens que haveriam de lhe auxiliar na pregação do Evangelho, na expansão do reino de Deus na terra. E é claro que quando Jesus seleciona, recruta, escolhe estes homens, Jesus vai fazer questão de lapidá-los, de trabalhá-los, de capacitá-los ao cumprimento desta tarefa. Mas em nenhum momento Jesus disse a eles que eles seriam chamados de discípulos, que eles seriam reconhecidos como discípulos pelo desempenho ministerial. Em momento nenhum, pelo menos até onde eu lembro, Jesus não disse a nenhum deles que eles seriam chamados de discípulos, reconhecidos como discípulos, credenciados como discípulos, pela performance enquanto pregavam. Em momento nenhum Jesus falou a eles que eles seriam discípulos pelo fato de estar executando uma tarefa. Mas Jesus deixou bem claro: vocês serão chamados, reconhecidos, credenciados, autenticados como discípulos, se vocês se amarem, se vocês conseguirem viver em unidade. Jesus não estava exigindo o impossível. O que é impossível? É impossível ter e manter uma relação interpessoal sem divergência, sem conflitos. Isso é impossível. Todos nós aqui sabemos da dificuldade que é conviver. Até certo ponto isso acaba tornando-se um certo desafio, um verdadeiro desafio. A convivência, a relação, as relações interpessoais, de certa forma, é um desafio. E não há relações interpessoais sem divergências e sem conflitos. Mas é possível conviver. É possível conviver sem se esfacelar, sem se fragmentar. É possível conviver sem se dividir. E aqui, quando eu leio João 13:35, claramente percebo que o que credencia o discípulo, que é a credencial do discípulo, que o distintivo do discípulo é o amor, é a unidade, é a capacidade de conviver apesar das diferenças. Glória a Deus.
E eu penso que todos nós deveríamos levar isso a sério, para que a gente não cometa o erro de achar que somos discípulos de Jesus porque cantamos bem, porque pregamos bem, para que a gente não cometa o erro de achar que somos discípulos de Jesus só porque frequentamos a igreja, só porque temos uma cadeira cativa no templo, só porque temos uma credencial no bolso de ministro, de pastor, de evangelista, algo do tipo. A gente precisa levar isso a sério, porque a gente não cometa o erro de achar que somos discípulos de Jesus porque dirigimos um trabalho, porque estamos na liderança de um grupo. Nós não podemos cometer esse erro de achar que somos discípulos de Jesus porque falamos em línguas, porque profetizamos, porque fazemos orações longas e bonitas. O distintivo do verdadeiro discípulo é o amor, é a capacidade de viver em unidade. Quando Deus me deu esta mensagem, já tem mais ou menos uns 15 a 20 dias. Eu não sei se vocês crerão, isso para mim não é problema. Eu creio no que Deus fala para mim. Quando Ele me deu esta palavra, Ele me disse: leve esta palavra para o círculo de oração. Sempre há alguém precisando ouvir. Sempre há alguém precisando entender. Sempre há alguém precisando se convencer de que você não pode ser discípulo de Jesus se você não consegue viver em harmonia uns com os outros. Que você não pode ser chamado de discípulo de Jesus se você não consegue comungar com o outro. Há muito tempo eu venho tentando entender, e eu sei que nunca vou conseguir, como é que um cristão pode se dizer cristão, servo de Jesus, e não conseguir conversar, sentar, andar, se confraternizar uns com os outros. Eu nunca consegui entender como pode existir um cristão que se diz servo de Deus, que nutre por outros raiva, rancor, ódio. Eu não consigo entender. Como que alguém se intitula de servo de Deus, de discípulo de Jesus, e é capaz de tramar, armar, desejar queda, desejar fracasso, desejar derrota, um do outro. Me permitam dizer, com base nesse texto de João 13:35, que se você nutre no coração esse tipo de sentimento, você é tudo menos discípulo. O seu discipulado não é verdadeiro. O seu discipulado é falso, é genérico. Mas quando a gente observa o que Jesus fala quanto à importância da união, da unidade, e a gente coloca isso em prática, então a gente vai receber a credencial de discípulo. Quando a gente decidir, e eu aprendi que amar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Eu tenho que decidir amar. Eu sei que tem pessoas que são difíceis. Ah, você tem. São pessoas que a gente às vezes olha. Se a gente pudesse estender a mão e dizer: evapora em nome de Jesus. Mas a gente precisa amar. Muitas vezes eu ouvi aqui o nosso pastor dizer isso, que há pessoas que o maltrataram, que o perseguiram, mas Jesus disse: se ame porque é meu servo.
Ame porque é meu servo. Ora por ele porque é meu servo. Interessante é que Jesus em momento algum mandou a gente amaldiçoar ninguém. Ele mandou abençoar. É um desafio. É difícil. Porque se a gente pudesse se vingar de quem nos persegue, de quem nos maltrata, se tivéssemos respaldo bíblico para isso, eu tenho certeza que a gente faria. Eu faria. Mas eu quero ser chamado de discípulo de Jesus, não porque sou pregador, mas porque eu consigo conviver, porque eu consigo caminhar, mas porque eu consigo compartilhar e comungar com quem está do meu lado, e não somente com quem faz parte do meu grupo, não somente com quem faz parte da minha equipe, mas com todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Eu confesso aos irmãos que enquanto eu preparava esta mensagem para hoje, já disse, Deus me deu ela há uns 15 a 20 dias atrás, e eu vinha mastigando, pensando, ponderando e orando, para quando chegasse a hora, mas eu confesso que me bateu uma preocupação de que, Senhor, esse é o tipo de mensagem que talvez não dê muito ibope, que talvez não provoque muita vontade de dar glória, nem aleluia. E o Senhor falou no meu coração: eu não te chamei para dar ibope, eu te chamei para pregar a minha palavra e falar aquilo que o meu povo precisa ouvir. Porque quem tem que dar ibope é artista, é televisão, é rádio. Glória a Deus, estamos aqui na condição de mensageiros do Evangelho e da palavra de Deus. Aleluia. Às vezes eu fico pensando como é que alguém pretende chegar no céu se não consegue conviver aqui. Porque pensa bem comigo, aqui a gente se reúne 3, 4, 5 vezes na semana, não sei, e a gente passa mais ou menos 1h30, 2 horas aqui sentado ao lado um outro. E se eu não consigo fazer isso por 1h30, se eu não consigo fazer isso por 2 horas, como é que vai fazer para passar a eternidade? Como é que nós vamos fazer para passar a eternidade ao lado dessa pessoa para quem você olha e diz: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, sua voz me dá náuseas? Ou você acha que no céu vai ter departamentos? Eu sei que o trabalho do Senhor precisa ser organizado, mas uma coisa que me alegra, irmã Genilde, irmã Iracema, é que lá no céu não vai ter ministérios específicos. Lá no céu não vai ter ministérios específicos. Lá no céu ninguém vai precisar brigar por ministérios específicos, ninguém vai discutir por cor de farda, por modelo de farda, por hino que não gostou que foi escolhido, como se o hino fosse escolhido para você. O hino não é para você, o hino é para Deus, é para louvor da glória de Deus. Aleluia. A unidade, quando ela de fato existe, ela autentica o nosso discipulado. A gente pode abrir a boca e dizer: nós somos discípulos de Jesus, porque andamos de mãos dadas. E a unidade é tão importante que Jesus diz aqui no versículo 23 o seguinte: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ou seja, a unidade ela conta a favor do reino de Deus, enquanto ela demonstra que Jesus foi enviado. É isso que ele mesmo disse aqui: para que o mundo saiba que tu me enviaste. Que eles sejam levados à plena unidade, para que quando o mundo olhar para eles, eles então acreditem que eu fui enviado. Foi o próprio Jesus quem diz aqui. Então a unidade, irmãos, ela autentica o nosso discipulado. Uma igreja unida é uma igreja poderosa. Aleluia. Ela tem um testemunho transformador, porque ela foi transformada pelo Evangelho, o Evangelho que
prega, que fala, que ensina sobre a unidade. Então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício da unidade: quando há unidade entre nós, o nosso culto, a nossa adoração se torna aceitável diante de Deus. A unidade torna o nosso culto aceitável diante de Deus. Coloca para mim na tela, por gentileza, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá para onde? Vá primeiro reconciliar-se, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Você entendeu aí como é que funciona? A unidade torna o nosso culto aceitável. Se não houver entre nós harmonia, se não houver entre nós unidade, união, não adianta chegar aqui, levantar as mãos. Chorar enquanto canta. Não adianta cantar, bom é estarmos aqui louvando a Deus. Aí o refrão, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. E quando se dispersa, um critica o outro queima o outro fala mal do outro, o outro maltrata o outro. O outro carrega no coração uma mágoa, um ressentimento. Aí você vem para cá e acha que Deus vai receber o teu louvor, a tua adoração. Quando o coração está cheio de rapina, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de mágoa. Eu não consigo entender como um crente consegue dizer que não perdoa fulano, não perdoa, fulano pisou no meu pé, fulano me magoou. Eu não perdoo, eu nunca esqueço, eu fui convidado para intermediar um conflito entre uma irmã e um pastor. E durante a conversa, eu fiquei assustado com o que a irmã disse. Até hoje eu me lembro, isso já tem mais ou menos uns 20 anos. Ela disse, pastor Chaguinha, olha, não insista mais não, porque eu não vou perdoar. Mas por quê? Pastor, eu não perdoo. Eu vou para o inferno e não perdoo. Eu disse, desse jeito você vai, é direto, vai de tobogã. Mas estava lá na igreja. Eu não acredito, irmão, nesse evangelho pregado, vivido por alguns que carregam no coração esse sentimento de raiva, de rancor. Mas o pior é quando você nutre por alguém uma raiva sem razão, gratuitamente. E você acha que está certo. E você acha que está certo. E você acha que Deus recebe o seu louvor e a sua adoração, o seu culto. Aí Jesus chega e diz, olha, quando você levar a sua oferta, e você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa lá a tua oferta, volta lá, pede perdão. Pastor, mas foi ela que me magoou. Pastor, mas foi ele que pisou no meu pé. Irmãos, perdão é para quem é discípulo. Quem não perdoa não pode ser chamado de discípulo. Não pode dizer que conhece o evangelho. Perdão é para quem é forte. Forte não é quem magoa, forte não é quem pisa no pé, forte é quem perdoa. Forte é quem perdoa.
Talvez a pessoa que te magoou, que te feriu, que te maltratou, está se achando forte demais. Eu consegui maltratá-la, eu consegui feri-la, eu consegui fazê-la chorar, eu consegui fazê-la se afastar, eu tirei ela do cargo, eu tirei ela do caminho. Mesmo assim, você sabendo desse mal que esta pessoa fez, você vai lá e ora por ela. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, cuida dele, cuida dela. Você que é forte, não quem te magoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira unidade, a verdadeira espiritualidade pressupõe comunhão com Deus e com o próximo. Eu não posso comungar com Deus se eu não comungo com quem está aqui. Olha só a tragédia que é viver guardando mágoa e desunião. Coloca para mim 1 de João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, versículo 9. 1 de João: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, volta, que eu não terminei de ler não. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua, quer dizer que ele nunca nem saiu, ele continua, ele nunca nem saiu das trevas. Versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, nele não há causa de tropeço. Olha o 11. Mas quem odeia o seu irmão está onde? E anda onde? E não sabe para onde vai, porque o cegaram. Meu irmão, é muita treva. Você acha que vale a pena nutrir esse sentimento de raiva, de mágoa? Olha só, está nas trevas, anda nas trevas, porque as trevas o cegaram. É muita treva na vida de uma pessoa que odeia. É muita treva. Aí você acha que é bom, que é saudável você nutrir por alguém esse sentimento. 1 de João capítulo 3, versículos 11 e 12. 1 de João 3, 11 e 12. Veja o que está escrito. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia a quem? E matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Faça uma autoavaliação de suas obras. Elas têm agradado a Deus? Uma coisa interessante é a melhor palavra que eu posso encontrar agora, para dizer o que eu vou dizer. É ver que há pessoas entre nós que parecem não conseguir lidar com a bênção de Deus na vida do outro. Entre nós há pessoas que não conseguem ver o outro sendo abençoado, crescendo, progredindo, se desenvolvendo. E ao invés de dar glória a Deus, ao invés de dar aleluia, ao invés de dizer Deus abençoe meu irmão enquanto eu estou aqui, abençoa ele ali, enquanto ele sobe para pregar, abençoa a vida dele, enquanto ela sobe para cantar, abençoa a vida dela. Não. A pessoa se sente ameaçada. Chegou para tomar o meu lugar. Apareceu para tomar a minha vez. Irmãos, talvez alguém esteja pensando, pastor, isso não é palavra para hoje não, foi o que Deus me deu e é que eu estou entregando. E a senhora me disse ali, entrega o recado e eu estou entregando. Talvez a senhora nem imagine o quanto a senhora foi usada para mim, porque eu estava com o coração assim.
E a senhora se virou para mim e disse: entrega o recado. Louvado seja o nome do Senhor. Ore por quem Deus está exaltando, orem por quem Deus está levantando, orem por quem Deus está abençoando, orem por quem Deus está usando, irmão. Na obra de Deus, no reino de Deus, tem lugar para todos, ninguém fica de fora, só fica de fora quem quer ficar. Mas no reino há trabalho, dizem da harpa, há trabalho pronto para ti, cristão. A obra de Deus, aleluia, tem trabalho para todos. Ninguém precisa se degladiar, ninguém precisa armar para ninguém, ninguém precisa puxar tapete de ninguém, ninguém precisa magoar ninguém, ninguém precisa desejar queda de ninguém. Aleluia! Louvado seja Deus. Se não é você que está aqui cantando, levanta a mão aí embaixo e adora junto com quem está aqui em cima. Se não é você que está pregando aqui, mas aí embaixo vai dando glória a Deus e vai orando por quem Deus está usando aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a unidade, ela torna o nosso culto aceitável. Eu me recuso a acreditar que Deus receba culto, que Deus receba louvor, que Deus receba adoração, que Deus escute e responda orações de quem nutre no coração maldade, irmãos. Eu me recuso a acreditar nisso. Que Deus escute e responda a oração de alguém que odeia o seu irmão gratuitamente. Vamos a um terceiro benefício da unidade. Glória a Deus. Quando há unidade, os planos do diabo contra a igreja são frustrados. Quando existe unidade, os planos do diabo contra a igreja são frustrados. Coloca para mim 2 aos Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. 2 aos Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha o que Paulo está dizendo no versículo anterior. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vós, para que Satanás não tenha. Me diga uma coisa, eu sei que vocês vão responder, a pergunta é até retórica, porque eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Quem é que mais se beneficia com a divisão? O diabo, o inferno. Ninguém mais do que ele está interessado em fragmentar, em faccionar a igreja, o corpo de Cristo. Ninguém mais do que os demônios trabalham para ver isso acontecer. E nós, por vezes, oramos, acreditamos e cantamos que o diabo é um derrotado. Mas eu vou lhes dizer algo que talvez provoque um certo choque, uma certa perplexidade. Se eu lhe disser que de vez em quando o diabo está tendo vitória. Que é isso, pastor? Vou lhes dizer como e quando. Quando ele consegue colocar um contra o outro, ponto para ele. Quando ele consegue fazer você odiar o outro, ponto para ele. Quando você consegue ficar sem falar um com o outro, ponto para ele.
Quando você sai da igreja, porque simplesmente entrou em rota de colisão com outro irmão, ponto para ele. Quando você sai do conjunto com raiva de alguém, ponto para ele. Quando você se rebela contra a liderança, ponto para ele. Quando você abre a boca e diz, eu não vou com a cara da fulana, fulana não me entra, ponto para ele. Mas quer ver o diabo dar no pé? Quer ver o diabo pegar suas tralhas, seus trapos e dar no pé? Quer ver o inferno inteiro ser abalado? Dê a mão, dê a mão, dê a mão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dê a mão. Quer ver os planos do inferno contra a igreja ser frustrado? Dê as mãos. Quer ver o inferno todo ficar apavorado? Senta do lado da irmã, pede perdão, se reconcilia, abraça, se for possível, tasca um beijo nela, perdoa. É para o céu que nós estamos indo. Pastor, mas é porque ela tem um jeito assim que não me entra. Vamos fazer aqui uma dinâmicazinha bem rapidinho, se for possível, se você quiser. Pegue na mão de alguém rápido, rápido. Só se você puder. Ah, pastor, eu não gosto disso não. Fique à vontade. Você vai olhar para essa pessoa, vai dizer assim, ó, se acostume comigo, com o meu jeito de ser, com as minhas manias, com o meu cheiro, com a minha voz, com a minha cara, porque é comigo que você vai passar a eternidade. É comigo que você vai passar a eternidade. O diabo não vai impedir que nós marchemos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus disse que o reino dividido não subsiste, irmãos. Nós vamos mostrar a Satanás que a igreja está marchando em unidade. Satanás não tem vez, não terá vez. Que caia por terra nesta tarde toda barreira de separação, toda barreira de divisão. Quem vem comigo, levanta a mão. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto do que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 em diante. Por favor, coloca aí Eclesiastes. É melhor, irmãos, ter companhia do que estar sozinho. Ei, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Tem gente que se acha autossuficiente demais, né? Não preciso dela, não preciso dele. De repente está sozinho, precisando de uma carona, precisando de uma ajuda. Mas como você não sabe construir amizade, está sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Ei, se um cair, o amigo vai lá e ajuda a levantar. Eu vou dizer de novo, ajuda a levantar. Não pisa não.
Não pisa em cima, não. Não discrimina, não. Não trata com preconceito, não. Caiu, ajuda a levantar. Ajuda a levantar. Você está entendendo como é que deve funcionar, irmão? Aleluia. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. É triste, irmãos, a vida de quem se isola, anda só. Pelo amor de Deus. Versículo 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós só vamos vencer o inferno se a gente der as mãos. Nós só vamos vencer o inferno se a gente acabar com o egoísmo, com o individualismo, com o exclusivismo. Nós só vamos vencer o inferno se a gente parar de fazer acepção. Já que eu comecei, eu vou. Às vezes a gente passa por uns irmãos por aqui que olha para a gente assim, como a minha mãe costumava dizer, de rabo de olho. Sabe aquele olhar assim de desprezo? O mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado por mim. Então baixa a bola. Nós somos iguais, estamos nivelados debaixo do mesmo sangue, debaixo do mesmo sangue. Você pode hoje estar numa situação melhor do que a minha, mas amanhã você pode precisar de mim, e vice-versa. Não vamos permitir que o diabo fique aplaudindo enquanto a gente se degladia. Não vamos dar a Satanás arquibancada para assistir a gente guerreando uns contra os outros, não. Nós vamos mostrar a Satanás que nós estamos unidos debaixo do sangue e atrás da cruz de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto e último lugar, a unidade, ela vai nos fazer cumprir a missão com eficácia. Ou seja, a unidade torna eficaz o cumprimento da nossa missão. Eu vou repetir: a unidade torna eficaz o cumprimento da nossa missão. Glória a Deus. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 é muito conhecido dos leitores da Bíblia. Veja o que está escrito. Mateus 28, 19 e 20. Coloca na tela, por gentileza. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia. O Senhor nos convocou para uma missão, para uma tarefa, e Ele não disse para apenas uma pessoa vá. Ele disse para um grupo: ide. A missão é coletiva. A missão não é individual, é coletiva.
A missão repousa sobre todos nós. E esta missão só poderá ser cumprida se nós dermos as mãos e juntos trabalharmos para a construção do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para a disseminação do reino de Deus. Deus conta com uma igreja unida. Deus conta com uma igreja unida. Durante esses dias, todo o Nordeste está envolvido neste grande projeto de evangelização, que requer da igreja união. A tarefa de ganhar almas não é só de quem prega no púlpito, não é só do pastor da igreja. A tarefa de ganhar almas não é apenas de quem exerce a liderança de ministérios específicos. A tarefa de ganhar almas é de todos nós. Repousa sobre cada um de nós. Glória a Deus. Portanto, você não pode dar uma de espectador. Se envolva, participa, chega junto. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades para isso. Mas se você não pode sair, não pode falar, ou não sabe falar, ou pelo menos acha que não sabe falar, pega um cartãozinho da intercessão. Não é possível que você não saiba dobrar os joelhos e pedir a Jesus que salve alguém. Eu tenho certeza que você sabe fazer isso. Então pega, faz a tua parte. Aleluia. E juntos vamos avançando no cumprimento da missão que o Senhor nos confiou. Glória a Deus. Eu termino esta reflexão bíblica rogando ao Senhor que esta palavra fique guardada, não apenas na memória, mas no coração, que ela produza frutos, e que você, que ouviu atentamente o que o Senhor falou através da sua palavra, se você em algum momento se identificou com o que foi dito, procure mudar a postura, o comportamento e a atitude. Se você é desses que nutre por alguém um sentimento negativo, de raiva, de mágoa, rancor, gratuitamente, não saia daqui hoje sem se reconciliar, sem pedir perdão. Não sai, pastor. E tem alguém que tem raiva assim do outro, sem ver nem para quê? Tem. Quantas vezes? Não foi só uma vez, irmãos. Olhe para mim que eu já estou terminando. Alguém chegou para mim depois de uma pregação, gente que eu nem conheço, que eu nunca vi. Chegou para mim e disse: pastor, eu queria lhe pedir perdão. Aí você toma aquele susto, porque você não conhece a pessoa, você nunca viu uma pessoa. Mas a pessoa chega para você e diz: pastor, me perdoa. Eu disse: primeiramente se identifique. Eu sou fulano de tal, congrego na igreja tal, mas eu quero aqui lhe pedir perdão. Mas por quê? Eu nem lhe conheço. Não é porque eu nunca gostei do senhor. Mas, diga, eu sei que a cara não ajuda, mas não entendo. Eu digo, eu sei que a cara não ajuda, mas por que essa raiva? Não, eu não gostava do senhor. Eu vi assim, já me dava aquela repulsa. Me diga se isso não é coisa do cão. Me diga se isso não é coisa do maligno. Você tem raiva de alguém que você não conhece, que você não convive? Para quem você olha e tira conclusões precipitadas? Que Deus nos ajude a viver em unidade. Que essa barreira nesta tarde caia, se houver aqui, caia em nome de Jesus. Fiquemos de pé.